Estamos hoje no nosso 15º dia, 15º dia da nossa campanha, do nosso projeto de reconstrução. Se você perdeu algum episódio, você pode depois no canal do YouTube, IPC Vida Nova, você pode entrar lá e você vai poder assistir todas as ministrações anteriores, que vão te ajudar muito na tua caminhada, tá? E eu peço que você compartilhe aí nas tuas redes sociais as ministrações, tá bom? É muito importante, tá? Hoje, nosso 15º dia, nós estamos aí no capítulo 3 do livro de Neemias. Nós já aprendemos tantas coisas, né? Tantas lições importantes. A primeira fase, a primeira etapa, foi aquela etapa em que Neemias ele recebe uma visão de Deus, ele recebe uma missão de Deus, ele aceita essa missão de Deus, ele passa por todo o projeto de preparo, de planejamento, de oração, de jejum, né? Então essa é a primeira fase. Depois nós entramos na segunda fase, que é a fase de execução, quando Neemias ele vai conversar com o rei, e depois que ele recebe a autorização do rei para voltar para Jerusalém, ele vai para Jerusalém, aí ele entra em Jerusalém, e ele então fica alguns dias lá, depois ele vai ver todo o estrago, fazer uma avaliação de todo o estrago, porque o chamado de Deus foi para que ele reconstruísse os muros de Jerusalém, e ele vê todo o muro caído, tudo derrubado, as portas, né? Jerusalém tinha 12 portas, e ele vê Jerusalém completamente destruída, dizimada, e nesse momento, ele então reúne as pessoas, ele convida as pessoas, os líderes lá de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, ele reúne todo mundo, e quando ele reúne essas pessoas, ele diz, olha, nós precisamos reconstruir, e Deus me levantou para que nós estejamos reconstruídos, e eu preciso que vocês estejam comigo. E é tão interessante porque naquele momento já aparecem os adversários, já aparecem pessoas criticando, já aparecem pessoas zombando, já aparecem pessoas se opondo ao projeto. Sempre que você decide fazer alguma coisa boa, sempre que você decide fazer algo extraordinário, positivo, sempre vai levantar pessoas que vão te criticar, que vão zombar, pessoas que vão rir, pessoas que de alguma maneira vão tentar te prejudicar no teu projeto, no teu chamado e na tua missão. Tá? Então, sempre vão aparecer pessoas que irão querer te atrapalhar. Mas Neemias fica firme. E ele continua falando e convocando as pessoas para o projeto, para o planejamento. E as pessoas, eles são tomadas por uma motivação, por um entusiasmo. Neemias, através da sua vida, através do seu comunicado, ele consegue convencer as pessoas para que elas estejam trabalhando, lutando. E aí, no capítulo 3 de Neemias, todo mundo começa a trabalhar. Todo mundo começa a trabalhar. E é muito interessante, nós vimos isso aqui nas ministrações anteriores, na penúltima principalmente, que eram pessoas assim de vários tipos de função, né? Por exemplo, o cara que era ourives, o outro que trabalhava com artesanato, o outro que era vendedor, e as pessoas se dispuseram a reconstruir os muros e todo mundo foi trabalhando, a família inteira, os pais, os filhos, né? Os sacerdotes, né? Enfim, toda a liderança. As pessoas foram motivadas e começaram a trabalhar, e começaram a reconstruir os muros. E o capítulo 3 de Neemias, quando você lê a primeira vez, parece que é o capítulo mais chato, né? Porque ele fala o nome de pessoas, e ele fala o nome de portas, o nome de muros, o nome de lugares, e é uma leitura, assim, que à primeira vista não é uma leitura tão interessante. Só que se você parar para pensar, o capítulo 3 de Neemias é o capítulo mais bonito, porque é quando todo mundo está junto trabalhando. Sabe quando todo mundo se mobiliza dentro de casa? Ó, vamos dar uma geral na casa e todo mundo está trabalhando? Sabe quando a gente se une em torno de uma causa, em torno de um projeto, para fazer alguma coisa e todo mundo começa a trabalhar? Então foi isso que aconteceu. Todo mundo lá começou a trabalhar, começaram a fazer uma coisa, fazer outra, né? A maioria das pessoas se mobilizaram e começaram a fazer e começaram a construir. Todo mundo começou a construir. E o tema da ministração de hoje, dentro dessa reconstrução, desse trabalho que as pessoas começaram a fazer, é esse daqui, ó, aprendendo com as portas de Jerusalém. Por quê? Você vai dizer para mim, bom, pastor, eles estavam reconstruindo os muros. Eles se mobilizaram para reconstruir os muros. Tudo bem, só que os muros, eles tinham 12 portas. Então, a muralha de Jerusalém, ela cercava toda a cidade. E haviam 12 portas. 12 portas.
tá? E é muito interessante porque a gente vai fazer a leitura e você vai ver que cada construção começa pela reconstrução das portas. Pela reconstrução das portas, tá? Então, é extremamente importante a reconstrução das portas. Jerusalém tinha 12 portas. 12 portas em volta de Jerusalém. E o interessante é que cada uma destas portas tinha um significado. E a gente vai trabalhar sobre cada significado e você vai ver como que a gente reconstrói a vida da gente. Reconstruindo cada área da nossa vida, tá? Bom, primeiro, por que o número 12? O número 12 é um número importante na história do povo de Deus. Você tem as 12 tribos do Antigo Testamento, você tem os 12 apóstolos, você tem os 12 cestos lá, quando Jesus faz a multiplicação, né? O número 12 é muito importante, você tem as 12 portas. Então, o número 12 é um número muito importante na nossa vida, né? O nosso dia, né? Tem 24 horas, é 12 a primeira parte, mais 12 a segunda parte, né? O ano tem 12 meses, então o número 12 é um número importante, né? E ele representa essa coisa da totalidade, para que a gente consiga ser totalmente reconstruído, né? Então, cada porta tinha um significado, cada porta trazia em si uma função, um significado. E quando a gente decide reconstruir algo na nossa vida, ou quando a gente decide reconstruir a nossa vida, nós precisamos reconstruir estas portas, né? Nós precisamos reconstruir estas portas. A porta é interessante, porque a porta, ela representa sempre uma oportunidade, né? Então, às vezes a pessoa está do lado de fora e ela espera que se abra uma porta para que ela possa entrar, né? Abre uma porta de emprego, abre uma porta, uma oportunidade para ela mudar a sua vida. Enfim, tem muita gente esperando que uma porta se abra para ela poder entrar. E de repente, às vezes nós estamos dentro de alguma coisa que a gente precisa sair e a gente precisa de uma porta para sair, né? Então, porta, ela tem esse significado de oportunidade, né? Cada porta representa uma oportunidade, tá? Então, dentro desse projeto nosso de reconstrução, eu não sei o que você precisa reconstruir na tua vida. Eu coloquei 2 coisas que eu quero reconstruir na minha vida até setembro, né? Durante todo esse ano e o restante desse ano. Tem 2 coisas que eu quero reconstruir na minha vida, tá? Então, eu estou trabalhando, eu estou orando, estou colocando isso diante de Deus, estou fazendo as mudanças necessárias na minha vida para que isso se torne uma realidade, tá? Dentro dessa reconstrução que eu estou querendo fazer na minha vida, que eu preciso fazer na minha vida, eu preciso reconstruir estas portas, né? Cada porta tem um significado. E eu preciso reconstruir estas áreas da minha vida, que nós vamos ver a partir de agora, tá? Então, são 12 portas, tá bom? E nós vamos estar olhando para cada uma delas, tá bom? Antes da gente começar a olhar cada uma das portas, deixa eu falar isso aqui para você, ó. As portas representam lugares de oportunidade. Cada porta tinha uma função, no sentido de abençoar a cidade. Quando tomamos a decisão de reconstruir, devemos começar pelas portas, tá? Vamos lá. Existem áreas da nossa vida que são aqui representadas por portas, como portas, e que nós precisamos reconstruir, se nós queremos que a nossa vida realmente seja reconstruída, tá? E nós vamos colocar como base para todas as portas Jesus, tá? Você vai entender quando a gente for estudando cada uma das portas. Nós vamos colocar como Jesus. Jesus é a porta que eu preciso para cada área da minha vida que precisa ser reconstruída. Certo? Cada área da minha vida que precisa ser reconstruída, eu preciso de abrir esta porta que se chama Jesus. Tá bom? É como se eu estivesse dizendo para você nessa noite o seguinte: você precisa reconstruir teu relacionamento com teu filho? A porta é Jesus. Você precisa reconstruir teu casamento? A porta é Jesus. Você precisa reconstruir a tua vida? A porta é Jesus. Você precisa reconstruir tua vida profissional? A porta é Jesus. Você quer reconstruir a tua saúde? A porta é Jesus. A nossa porta sempre será Jesus. Seja qual for das 12 áreas, nós vamos entrar pela porta que se chama Jesus, o nosso Senhor. Jesus será cada uma dessas 12 portas e nós vamos entrar por elas.
e Jesus estará transformando esta área da nossa vida. Nós cremos, tá? Tem um verso da palavra de Deus para dar base para isso que eu estou falando para você. João 10, 7 e 9 diz o seguinte: então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Tem alguém aqui que é ovelha de Jesus? Jesus é o supremo pastor. Jesus é o supremo pastor da igreja. Tem alguém aqui que é ovelha de Jesus? Eu sou uma ovelha de Jesus. Se eu sou uma ovelha de Jesus, Jesus é a minha porta. Jesus é a minha porta. Seja para o que for, seja para qual área for, seja para qual momento for, seja para qual circunstância for, Jesus é a porta. E eu quero entrar por essa porta, porque entrando por essa porta, eu encontrarei solução para a minha vida. Eu encontrarei um caminho para a minha vida. Jesus, ele é a nossa porta. Tá bom? Então, vamos começar? Vamos lá? A primeira porta, são 12 portas, tá? A gente vai ver, não vai ver todas hoje a gente vai ver algumas, umas 3 ou 4, mas são 12 portas, tá bom? E a gente vai ver amanhã cedo e no outro dia de manhã também, a gente vai continuar até terminar, tá? Vamos com calma, vamos num tempo bom aí, tá bom? Vamos lá, primeira porta é essa daqui, a porta do gado ou a porta das ovelhas, tá? E essa porta é a porta da reconstrução, tá bom? Vamos ler o texto bíblico aqui. A primeira porta que foi reconstruída, quando Neemias e todo o povo começaram a reconstruir os muros de Jerusalém, a primeira porta que o texto bíblico coloca que foi reconstruída foi a porta do gado ou a porta das ovelhas, tá? Ela era chamada dessas duas maneiras, tá bom? Porta do gado ou porta das ovelhas, tá? O sumo sacerdote, Eliasibe, e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram o muro até a Torre dos 100, que consagraram, e até a Torre de Enanel. Até a Torre de Enanel. Até aqui. A primeira porta que foi reconstruída foi a porta do gado ou a porta das ovelhas. E esta porta é a porta da reconstrução. Por que a porta da reconstrução? Por esta porta, cada porta tinha uma função. Haviam 12 portas, cada porta tinha uma função. Essa porta era a porta do sacrifício. Era por essa porta que o sacerdote, ele conduzia os animais que seriam sacrificados. Esta porta é a porta do sacrifício. Esta porta ela era mais baixa, né, de modo que o animal apenas conseguia passar, porque esta porta era a porta em que eram atravessados ali os animais que iam para o sacrifício, que iam para o altar e para o sacrifício no Antigo Testamento. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O caminho da reconstrução. Jesus é a porta da reconstrução. Por isso que essa é a primeira porta. Porque era através do sacrifício que havia o acontecimento do perdão. Foi através do sacrifício de Cristo que todos nós fomos perdoados. Foi através do sacrifício de Cristo que abriu-se uma porta, uma oportunidade para você. Tem uma canção que eu gosto muito, antiga, não se canta mais hoje na igreja, mas muito bonita, uma letra muito bonita, dizia o seguinte: tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é um direito nosso, é nossa herança. Todas as coisas que Deus conquistou, nós devemos tomar posse, porque elas são nossa herança. Na cruz do Calvário, Jesus, ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos ter a sua vida. De modo que eu digo para você, que a nossa vida, ela é reconstruída a partir de Jesus, a partir do sacrifício de Cristo, a partir da morte de Jesus em nosso lugar. E se você quiser reconstruir a tua vida, eu não estou falando aqui em você dar uma ajeitada, eu não estou falando aqui em você fazer algum tipo de paliativo, eu não estou falando aqui de você fazer algum remendo na sua vida. Eu estou falando, se você quer reconstruir a tua vida de fato, você precisa render-se a Cristo.
você precisa aceitar o sacrifício de Cristo em teu lugar. Você precisa aceitar a morte de Jesus em favor dos teus pecados, para o perdão dos teus pecados. Por isso que esta é a primeira porta, porque tudo começa quando eu entrego a minha vida para Jesus, quando eu confesso que eu sou um pecador, mas que eu recebo o sacrifício de Cristo na cruz para a expiação dos meus pecados. E ali eu recebo, então, uma nova vida. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Existe um caminho de reconciliação. Existe um caminho de restauração. Eu digo para você que está aqui com a gente que existe um caminho de reconstrução para a tua vida. E este caminho é Jesus. Não é uma religião. Não é um líder espiritual. Não é uma ideologia. Não é um pensamento. Não é um ato. Não são boas obras. O caminho que muda a tua vida, que transforma a tua vida, o caminho para a reconstrução da tua vida é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É a morte de Jesus. É você reconhecer a morte de Jesus e você dizer, a minha vida tem jeito, porque Jesus morreu na cruz do Calvário para me salvar e para me restaurar. É você olhar para o teu relacionamento com o teu filho que está arrebentado, para o teu relacionamento de casamento que está arrebentado. É você olhar para a vida do teu pai, da tua mãe, o relacionamento de vocês que está quebrado. É você olhar para a tua vida profissional, para a tua vida, para a tua saúde, e você dizer, tem um caminho, tem um jeito, porque Jesus morreu na cruz em meu lugar. Ele levou sobre si a minha enfermidade. Ele levou sobre si o meu pecado. Ele levou sobre si as mazelas da minha vida e da minha alma. Ele levou sobre si. Existe um caminho para mim, existe um jeito para mim. Existe uma saída para a minha vida. Eu digo para todos vocês que estão aqui, existe uma saída para você. Existe um caminho para a tua vida. E este caminho é o Senhor Jesus. Nós estamos vivendo o tempo de reconstrução. E em tempos de reconstrução, eu tenho que dizer para você que a primeira porta que você precisa reconstruir, porque portas são oportunidades, são possibilidades, é a gente dar uma chance para a nossa vida. Então a primeira porta que você tem que abrir é a porta recebendo o sacrifício de Cristo em teu lugar. Sabe? Então eu não posso dizer, olha, minha vida não tem jeito. Minha família não tem jeito, minha casa não tem jeito, meu casamento não tem jeito, minha saúde não tem jeito. Eu não posso dizer isso. Porque senão eu estaria invalidando o sacrifício de Cristo na cruz em meu lugar. Eu posso declarar publicamente nessa noite que a minha vida tem jeito. Eu declaro publicamente que a tua vida tem jeito. Mas você precisa reconstruir esta porta. Esta é a primeira e a mais importante de todas as portas. Abrir o teu coração e a tua vida para Jesus. E dizer, Jesus, eu recebo o teu sacrifício em meu lugar. E a tua morte na cruz, o teu sacrifício na cruz, foi para perdão dos meus pecados, foi para a restauração da minha vida, foi para que a minha vida pudesse ser reconstruída. E eu declaro isso em nome de Jesus, que a minha vida está reconstruída. Eu declaro e eu vou viver isso na minha vida. É nós que vamos reconstruir. Somos nós que reconstruímos. Mas nós reconstruímos a partir das portas que Deus colocou à nossa disposição. E esta, a mais importante de todas. Receber o sacrifício de Cristo. O senhorio de Cristo sobre a tua vida. E dizer, Jesus, tu és o Senhor da minha vida. E eu entrego meu coração a ti. E eu reconheço o teu sacrifício naquela cruz. Foi em meu lugar. Foi para me salvar, foi para me restaurar. Foi para salvar a minha família. Foi para salvar o meu filho. Foi por causa disso que o Senhor morreu naquela cruz. O Senhor morreu naquela cruz para tirar a morte da minha vida. E para tirar toda espécie de morte da minha família e da minha casa. O Senhor morreu para me dar vida. Jesus diz, né? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Portanto, a primeira porta que você tem que abrir é a porta do sacrifício. Recebendo o sacrifício de Cristo em teu lugar. Porque Jesus morreu para te salvar.
A segunda porta é a porta do peixe. A porta do peixe. Essa porta era uma porta em que entravam e saíam as mercadorias, o pessoal que trabalhava. Então, ela era conhecida como a porta do trabalho. As pessoas traziam as mercadorias e levavam as mercadorias. Eles entravam e saíam por estas portas. Era chamada a porta do peixe, tá? E esta segunda porta foi a segunda porta que foi reconstruída. A primeira foi a porta do gado e das ovelhas. A segunda porta reconstruída foi a porta do peixe. Vamos ler o texto bíblico aqui? Olha só, capítulo 3 de Neemias, o verso de número 3. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Hassená. Eles puseram as vigas e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Então, a segunda porta reconstruída foi a porta do peixe. O que significa esta porta do peixe? Jesus lhe chama para um trabalho e lhe dá uma missão. Jesus, ele lhe chama para o trabalho e ele lhe dá uma missão. Então, primeiro, eu recebo o sacrifício de Cristo, eu aceito o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário, eu entrego a minha vida para ele, eu creio que aquilo que Jesus fez é poderoso para transformar a minha vida, e a partir desse momento, eu começo a trabalhar. Eu começo a fazer aquilo que o Senhor me manda fazer. Eu começo a reconstruir a minha vida. Eu começo a fazer aquilo que é possível fazer, porque Cristo fez aquilo que era impossível de eu fazer. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquilo que é possível. A porta do peixe é a porta do trabalho. E se você quer reconstruir alguma área da sua vida, você precisa primeiro crer no impossível de Deus na tua vida. Creia no impossível. O sacrifício de Cristo na cruz foi suficiente para realizar o impossível na tua vida. Mas faça tudo o que for possível. Faça tudo o que for possível. Faça da melhor maneira que você puder. Neemias não fez o que fez de qualquer jeito. Tudo que ele fez da melhor maneira que ele podia fazer. Nós temos um chamado de Deus para a nossa vida. Um chamado de Deus para o trabalho. Certo? Não é apenas dizer assim, não, eu creio, ficar sentado esperando. Neemias trabalhava de sol a sol. Ele acordava quando o sol se colocava e ele só ia dormir de cansado quando o sol se punha no final da tarde. E no outro dia acordava e trabalho de novo. Foi trabalho de sol a sol. Você não consegue reconstruir nada na sua vida a não ser trabalhando e trabalhando muito. E uma coisa que eu tenho dito aqui e que eu creio nisso é o seguinte: Deus, ele age na medida que você age. Então, se eu faço mais, se eu vou para além, Deus também vai para além na minha vida. Então, Deus sempre vai agir de acordo com a maneira que eu estou agindo. Eu recebi essa palavra de Deus quando eu estava lendo e compartilhando aquela viúva, né? A viúva lá no Antigo Testamento que ela passa por todo aquele processo, né, de o marido dela morreu e ela tinha agora que vender os filhos dela porque tinha uma dívida e tal, e aí o profeta vai na casa dela e ela diz que tinha um pouquinho de azeite, ele diz, olha, joga o azeite nas vasilhas, enquanto você tiver vasilha, o azeite vai derramar. E ela colocou todas as vasilhas, colocou até em tampinha, em tudo e tal, ela falou, não tem mais, foi buscar nos vizinhos, e o óleo só parou de derramar quando não tinha mais vasilha. O óleo só vai parar de derramar na tua vida quando não tiver vasilha. Se você arrumar vasilha, Deus vai encher. Se você trabalhar, o que é vasilha? É trabalho, é oportunidade. Você abre oportunidade para Deus agir na tua vida. Você trabalha, você se move para Deus agir poderosamente na tua vida e na tua família. E eu quero convocar vocês todos que estão aqui para que vocês estejam trabalhando muito. Trabalho. Essa época que nós estamos vivendo é uma época em que nós precisamos trabalhar. Não é hora de a gente ficar escolhendo muito o que fazer, não. Tem muita gente que ainda está tentando escolher o que vai fazer. Tudo bem, no passado você fazia o que você escolhia. Agora nós temos que fazer o que está diante de nós. Temos que correr atrás. É possível reconstruir? Claro que é. Claro que é. Mas nós precisamos trabalhar e trabalhar muito. Olha o que diz aqui Mateus 4, 18 a 20. Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes,
Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando tudo, deixando logo as redes, seguiram a Jesus estrada afora. Se você quer, gente, se você quer ver Deus fazendo e transformando a tua vida, você pode ir muito além daquilo que você está desejando reconstruir. Mas é importante você se apegar a estes princípios. Primeiro, creia no impossível de Deus. Entregue a tua vida para Jesus. Uma coisa que eu não falei da primeira porta, que é muito importante, que eu não citei aqui, que eu lembrei agora, que é muito importante, é o seguinte: a primeira porta é a única porta que deixa eu pegar o texto bíblico aqui. Depois que ela é consagrada. A única porta que é consagrada. A primeira porta é consagrada. Por quê? Porque eu recebo o sacrifício de Cristo. A primeira porta é a porta das ovelhas. É a porta do sacrifício. É receber o sacrifício de Cristo em meu lugar. Saber que quando Jesus morreu da cruz do Calvário, ele morreu para transformar a minha vida e toda a minha vida. Tá? Então, tudo é possível àquele que crê. E é interessante porque quando eles reconstruíram essa primeira porta, eles consagraram. Consagre a tua vida a Deus. Aceite o sacrifício de Cristo na cruz para mudar a realidade da tua vida e consagre a tua vida ao Senhor. E segundo, trabalhe muito. Trabalhe muito. Certo? Por quê? Porque através do teu trabalho você vai ver Deus se movendo. Quando a gente vê Neemias indo para Jerusalém para reconstruir os muros, ele não ficou só liderando, ele trabalhou. Ele pegou e foi trabalhar, mão trabalhando, construindo, colocando tijolo, levantando os muros. Ele trabalhou o dia inteiro, ele trabalhou todo o tempo, trabalhou muito. Jesus, quando esteve aqui, ele trabalhou bastante. Jesus chegou a dizer para os discípulos, está lá em João capítulo 4, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus diz isso para os discípulos. Jesus, o Filho de Deus, estando aqui, ele trabalhava. Os discípulos estavam preocupados, falavam, Senhor, o Senhor não vai parar para comer? Jesus diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me chamou, daquele que me enviou. Certo? Então, trabalhe. Lá no profeta Isaías, tem um texto que diz assim, que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos agir, nós precisamos nos mover, certo? Faz aquilo que você pode fazer e você vai ver Deus fazendo aquilo que você não consegue fazer. Então, reconstrua primeiro a tua porta, reconhecendo o sacrifício de Cristo em teu lugar. Reconhecendo que é possível reconstruir essa parte da sua vida por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Você vai dizer para tua esposa, é possível a gente reconstruir a nossa família. E ela vai falar, como? É possível, porque Jesus morreu na cruz em nosso lugar. E quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para nos dar uma nova vida. E ele morreu também para renovar a nossa vida. É possível. Ele prometeu nos dar vida e vida em abundância. Então, por causa do sacrifício de Cristo, é possível. Reconstrua essa porta, aceitando o sacrifício de Cristo. E trabalhe muito. Se você precisa se aproximar do seu filho, se você precisa restaurar teu casamento, corre atrás. O que eu posso fazer para me aproximar do meu filho? O que eu posso fazer para reconstruir meu casamento? O que eu posso fazer para reconstruir minha família? O que eu posso fazer para reconstruir minha vida profissional? O que eu posso fazer para reconstruir minha saúde? Certo? Corre atrás. Eu lembro daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ficou 12 anos, procurando, gastou tudo que tinha, correndo atrás de médicos e tudo. Ela procurou todos os recursos e disse que ela piorava cada vez mais, mas ela não desistiu. Ela estava em busca de um recurso. Um dia Jesus estava passando por lá e ela entrou por meio da multidão com todo o preconceito, com toda a dificuldade. Ela venceu toda a barreira e ela tocou na orla da veste de Jesus. E ela foi curada naquele dia. Jesus disse para ela, filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Só que a fé dessa moça era uma fé real, era uma fé verdadeira. Porque a fé verdadeira não é aquela que fica parada esperando que a bênção de Deus caia do céu. Mas é aquela que faz o que pode fazer, crendo que Deus fará aquilo que ela não pode e não consegue fazer. Portanto, reconstrua a porta do trabalho. Você anda meio desanimado? Anda correndo pouco atrás do trabalho? Anda fazendo o teu trabalho de qualquer maneira? Anda desanimado no teu trabalho? Reconstrua essa porta. Reconstrua essa porta.
Você já tentou se aproximar do seu filho, já tentou resgatar seu casamento, já tentou mudar sua família, já tentou mudar a tua vida profissional, já tentou melhorar a tua saúde, mas é tão difícil e aí você desanimou? Recomece, recomece. Você precisa emagrecer, você precisa cuidar da sua saúde, você precisa dar uma engordada, você precisa tratar alguma área da sua vida. Trate, sabe? Coragem, levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça, é possível, porque Deus vai fazer o impossível. É possível, porque você pode fazer o possível. Então faz aquilo que você pode, aquilo que você consegue fazer. A última porta que eu quero citar nessa noite é a porta velha, ou a porta antiga. Era chamada dessas duas maneiras. Essa foi a terceira porta que foi reconstruída. Eu quero ler o texto aqui. A porta Gesaná foi consertada por Joiada, filho de Pazéia, e por Mesulão, filho de Bezodias. Eles puseram as vigas e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Esta porta é a porta velha, a porta antiga. O que significa esta porta? Deus, Jesus, ele nos livra do passado. Ele nos dá uma nova vida. Ele nos dá uma nova vida. A porta velha, a porta antiga, era onde eles colocavam as coisas velhas, as coisas antigas. As coisas que não serviam mais, elas eram colocadas lá para fora. Jesus é esta porta que nos livra do passado, que nos dá uma nova vida, que nos dá uma vida nova, uma nova oportunidade para nós experimentarmos, olharmos para frente e prosseguirmos. Paulo vai dizer isso, né? O apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 3, ele diz o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para o que está diante de mim, eu prossigo para o alvo, para alcançar o prêmio da minha soberana vocação. É necessário que você deixe o passado no lugar aonde ele tem que estar, no passado. E que você olhe para a tua vida, que você estabeleça tuas metas, teu propósito, aonde você quer chegar, e que você prossiga dia a dia, um passo de cada vez, que você avance um passo de cada vez. Tem muita gente que tem um potencial extraordinário, mas está amarrado ao seu passado, está preso ao seu passado. O passado, ele não pode ser uma âncora que trava a nossa vida e faz com que a gente permaneça a nossa existência inteira no mesmo lugar. Nós precisamos ser libertos. E Jesus, ele nos liberta de todo o passado. E Jesus coloca o passado no devido lugar para nos ajudar. O passado, ele pode nos ajudar como experiência, ele pode nos ajudar como conhecimento, ele pode nos ajudar gerando sabedoria em nós, ele pode ser uma lembrança, mas o passado, ele não pode estar à nossa frente. Tem gente que já acorda olhando para o passado. E parece que a única coisa que tem na sua vida é o passado. Jesus quer nos libertar. Se você quer reconstruir algo novo, você precisa olhar para frente. Chega de ficar olhando para dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Chega de ficar olhando para 2019, 2018, 2017. Você está em 2020. Você está no final do mês de julho. Olha para frente. Vê o que Deus tem para você. Olha para as possibilidades, para aquilo que Deus deseja fazer na tua vida. Olha para tudo que Deus tem para fazer na tua vida. Você precisa reconstruir essa porta. Você precisa reconstruir essa porta se você quer reconstruir essa área da sua vida que você colocou no teu coração. Se tem algo que você precisa reconstruir, você precisa se libertar do passado. Porque senão a gente não reconstrói. Sabe, se a esposa não lidar e não perdoar, o marido não perdoar as coisas que aconteceram lá atrás, se decidimos caminhar, vamos perdoar. Vamos perdoar. Eu conheço casais que passaram por muitas dificuldades de relacionamento, por muitos problemas, e que hoje vivem uma vida maravilhosa, muito melhor do que em qualquer outra época. Por quê? Porque decidiram deixar o passado no passado. E não continuam jogando na cara, não continuam, certo, refletindo, pensando, não continuam, fazendo que nem um animal, né? Fica o dia inteiro ali ruminando aquelas coisas. Sabe? Deixa o passado no passado. E olha para frente, reconstrua a tua vida.
É isso que vai dizer lá o escritor de Hebreus, capítulo 12. Ele diz assim: me desamarrando, me desvencilhando de todo o peso e do pecado que tenazmente me assedia, eu corro com perseverança a carreira que me está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Para quem que você tem que olhar, querido? Para Jesus. Para quem que você tem que olhar, querida? Para Jesus. Olhar para Jesus. Quando você olha para Jesus, você anda sobre as águas. Quando você olha para Jesus, você não é derrubado pelas tempestades. Quando você olha para Jesus, você vai além. Quando você olha para Jesus, você descobre que existe esperança para a tua vida. Quando você olha para Jesus, você descobre que existem possibilidades novas, que Deus tem algo novo para fazer na tua vida. Quando você olha para Jesus, você percebe que Jesus tem uma vida nova para a tua vida, para o teu coração, para a tua família, para a tua casa, e que Jesus muda e transforma a tua história. De modo que eu digo para você que está aqui hoje com a gente, ouvindo essa palavra, olhe para Jesus. Ele te dá uma vida, ele te dá uma vida nova. Olha o que diz aqui, 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas na tua vida. Deus, ele te dá uma nova natureza. Deus te dá uma nova natureza. Antes você tinha a natureza de Adão. Agora você tem a natureza de Cristo. Agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você é novo, você é nova. E nós precisamos viver esta novidade de vida. Nós precisamos experimentar essa novidade de vida a cada dia. E eu não vou fazer isso olhando para o passado, carregando o peso do passado. Tem gente que está carregando malas pesadas, não consegue dar um passo para frente sem dar dois para trás, porque as malas são muito pesadas. Como que a gente vai subir a montanha? Porque se eu quero viver uma vida excelente, eu preciso subir a montanha. Como que eu vou subir a montanha com todo esse peso desnecessários que não me ajuda em nada, só me machuca? Gente, se livra do passado, reconstruir a tua vida. Nós precisamos reconstruir essa porta. Jesus nos livrando de todas as mazelas, de todo o peso, de todo o prejuízo no passado. Você pode ter perdido muita coisa, pode ter acontecido muitas dificuldades, mas Deus tem uma vida nova e plena para você, para a tua família. Você precisa viver este projeto e esse sonho de Deus. Restaure essa porta da sua vida. Deixa o passado no passado. Se liberta, gente, de uma vez por todas. Lá na frente, quando você tiver um pouco mais de sabedoria e lá na frente você olhar, você vai dizer, nossa, como eu fui tolo, carregando todos esses anos esse peso, que não me ajudou em nada, pelo contrário, só me atrapalhou, só me dificultou, só impossibilitou que eu alcançasse algumas coisas na minha vida que eu sonhei. O passado, ele só serve como o peso do passado, ele só serve como uma ferramenta do inferno para impedir você de funcionar. Ele só existe como uma ferramenta do inimigo para impedir você de alcançar o teu potencial pleno. Ao contrário, use ao contrário. A Bíblia diz lá em Romanos 8, diz assim, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Se você souber reinterpretar, se você souber ressignificar algumas circunstâncias e situações da tua vida do passado, você se torna ainda melhor do que você seria se não tivesse acontecido aquilo. Parece uma loucura, né? Parece uma loucura. Acontecem algumas tragédias, algumas dificuldades lá atrás, e de repente você está dizendo que eu posso me tornar lá na frente melhor do que eu seria se isso não tivesse acontecido? Pois é, Deus, ele opera essa graça na nossa vida. Tem muita gente que se tornou muito melhor do que seria se aquilo não tivesse acontecido. Por quê? Porque ele ressignificou, ele reinterpretou toda aquela situação, todas aquelas mazelas. Faça que nem José do Egito, quando ele reencontrou os seus irmãos, tinha acontecido tudo que Deus tinha falado para ele, Deus foi fiel, como ele é fiel com você. E vai acontecer tudo que Deus falou para você que vai acontecer na tua vida. Todos os planos e os sonhos de Deus que ele falou vão acontecer na tua vida. Mas quando José reencontra seus irmãos, é muito interessante porque os seus irmãos ficam com medo, falam, agora ele vai se vingar da gente, vai matar. E José disse para eles, Deus me enviou à frente de vocês. Deus enviou à frente de vocês. De modo que o mal que vocês fizeram, Deus transformou em bem. E Deus fez com que tudo contribuísse para que eu chegasse aonde eu cheguei. Eu quero convidar você para reconstruir essa porta
e colocar o passado no lugar que o passado tem que estar. No passado. E não na tua frente. E não no futuro. Tá bom? Que Deus abençoe tua vida e teu coração, em nome de Jesus. Eu quero concluir. Amanhã nós vamos para as outras portas. Nós vamos devagarzinho. Mas eu quero concluir lembrando você. Vamos lá. Nós estamos num período de reconstrução. E você quer reconstruir a tua vida. Como que a gente faz isso? Nós precisamos reconstruir as portas. As portas. As oportunidades. Nós precisamos reconstruir as áreas da nossa vida. Nós vamos ver 12 áreas. Para que qualquer coisa seja reconstruída na tua vida, você precisa reconstruir essas 12 áreas. Qual área? Nós vimos 3. Primeiro, reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz em teu favor. Jesus morreu por você. Jesus entregou a vida dele por você. Aceite o sacrifício de Cristo. E aceite que o sacrifício de Cristo não é só para te levar para o céu. É para trazer o céu aqui para a tua vida e para a tua realidade. Por isso que quando nós oramos assim. Que venha o teu reino. Que venha o teu reino sobre a minha vida, que venha o teu reino sobre a minha família, que venha o teu reino sobre os meus familiares, que venha o teu reino sobre a tua igreja, que venha o teu reino sobre o mundo. Que venha o teu reino, Senhor. Aceitar o sacrifício de Cristo. É assim que nós começamos a reconstruir. O sacrifício de Cristo foi feito para que isto seja reconstruído na tua vida também. Segundo, trabalhar. A porta do peixe, trabalhar. A porta do trabalho. Me dispor. Dizer para Deus, eu estou aqui, Deus. Eu estou preparado, eu estou pronto. E eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Acreditando que o Senhor vai fazer o que eu não consigo fazer. Sabe? Você precisa trabalhar e lutar. Porque Deus vai honrar o teu trabalho. Deus vai honrar a tua atitude. Você precisa ter iniciativa. É com a tua esposa, é com o teu filho, é com a tua família, é com o teu trabalho, é com a tua empresa, é com a tua saúde. Você precisa se dispor. E ainda que pareça insuficiente, faz o que você precisa fazer. Porque é no teu fazer que o sobrenatural de Deus irá acontecer. É quando você coloca os seus 5 pães e 2 peixinhos na mão de Jesus que acontece o milagre. E acontece a multiplicação. A ponto de sobrar. Sobrou 12 cestos cheios. Um para cada discípulo carregar. Para aprender que quando você coloca o que você tem diante de Deus, ainda que seja pouco, se torna suficiente. Mas você precisa trabalhar. Trabalhe bastante. E a terceira porta que nós aprendemos é a porta velha ou a porta antiga. Jesus nos diz que o passado tem que ficar no passado. Senão a gente não reconstrói futuro. A gente apenas reconstrói passado. Você já percebeu como que tem gente que fica reconstruindo passado? Reconstrói passado, reconstrói passado, reconstrói passado, reconstrói passado. A pessoa está fazendo, está projetando, mas está construindo o passado. Enquanto você não se libertar do passado, você vai ficar reconstruindo o passado. As coisas velhas precisam ficar no lugar onde as coisas velhas têm que ficar, onde as coisas antigas têm que ficar. O passado tem que ficar onde o passado tem que ficar, para que o novo de Deus tenha espaço. Quem sabe tua vida está cheia de coisa velha, está cheia de passado. Você olha a tua vida como uma sala, como essa sala aqui. E aí você olha, está cheio de passado, para que o futuro entre, para que o novo de Deus entre, para que o milagre de Deus entre aí, nessa sala, na tua vida, você precisa tirar o passado. À medida que você vai tirando o passado, o futuro vai entrando. E o futuro que Deus tem para você é muito melhor do que você pode imaginar. Eu encerro lembrando aqui Jeremias 29, 11, que diz, Deus dizendo para o seu povo, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Os pensamentos de Deus a teu respeito são maravilhosos. Muito melhores do que você pode imaginar. Creia, confie, coloque o teu coração e a tua vida no altar do Senhor, porque Deus está cuidando de você. Tá bom? Amanhã cedo, nós vamos ver as próximas 3 portas. Amanhã cedo, certo? Deus está ministrando muito. Prepare teu coração, porque tem muita coisa para Deus falar. E eu quero convidar vocês todos que estão aqui conosco à noite para estarem amanhã, das 7 às 8 da manhã,
tá? Estarem conosco. Se você, de repente, não consegue, porque você está indo para o trabalho alguma coisa, a ministração vai ficar no YouTube, vai ficar no Facebook, vai ficar no YouTube, no canal do YouTube, para você assistir depois, tá? E se você conhece pessoas que precisam dessa palavra, você vai, assim que terminar aqui, você vai copiar e vai mandar para essa pessoa e dizer, olha, ouça essa palavra porque vai mudar a tua vida, tá? E comece a caminhar com a gente nesse tempo de reconstrução, 52 dias de reconstrução, comece a caminhar conosco. Amanhã, às 7 horas, nós estamos aqui. Se você quiser os episódios anteriores, as ministrações anteriores, estão todas no nosso canal do YouTube. Você vai encontrar todas elas lá. É uma bênção, gente. E está mudando a nossa vida. E eu louvo a Deus por isso. Eu quero orar com você, eu quero orar pela sua vida e abençoar a tua vida em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado pelo teu Espírito Santo. O Senhor preparou para que essa mensagem fosse falada agora à noite e não pela manhã. Eu creio que era desígnio do Senhor que fosse assim. Nós aceitamos, Deus, a tua palavra nessa noite para abençoar a vida nossa, da nossa família, para abençoar, Deus, cada um que está aqui, cada família que está aqui representada. Que o teu Espírito Santo e o teu poder sejam derramados sobre todos, Pai. Em nome de Jesus, abençoe com toda sorte de bênçãos cada um que está aqui, Pai. Nós temos, Deus, um projeto de reconstrução da nossa vida e nós pedimos, Pai, que isso se torne realidade, um fato, para a honra e para a glória do Senhor. Que o Senhor, Pai, abençoe, Deus, ative a fé de cada um aqui, Pai. Ative, Senhor Deus, ó Pai, a ação de cada um, o movimento de cada um, Pai, porque é possível reconstruir. E nós iremos reconstruir em nome de Jesus. Nós, nesta noite, tomamos posse do teu milagre, da tua graça, da tua bênção em nossa vida. E eu peço, Deus, em nome de Jesus, derrama o teu poder e toca, Deus, poderosamente a vida de todos e de todas que estão aqui, Pai. Move, Deus, o teu poder, Deus, a tua graça. Deus, move as tuas mãos sobre este lugar e toca, Deus, a vida dessa família. Toca esta casa, Pai, nesta noite. Toca, Deus, este lar, em nome de Jesus, Pai. Toca com o teu poder, Pai. Manifesta a tua glória, Pai, neste lugar, em nome de Jesus. Manifesta, Deus, a tua glória na vida, Pai, deste homem. Na vida, Senhor Deus, desta mulher. Na vida, Senhor Deus, desta família. Toca, Deus, com o teu poder e restaura completamente este lar e esta casa. Eu coloco diante do Senhor e creio que o Senhor está fazendo um milagre poderoso nessa noite. Nós recebemos o teu milagre e a tua graça nessa noite. Abençoe a todos em nome de Jesus. Que cada um receba o teu milagre e o teu poder nessa noite. Recebe em nome de Jesus sobre a tua vida o poder, o milagre e a graça do Senhor. Deus capacita você para que você seja um instrumento dele e para que você reconstrua a tua vida. Deus irá te capacitar. Em cada passo que você der, Deus estará contigo. E ele estará abrindo o mar para você passar. O Senhor te dará vitória. E o Senhor te conduzirá em triunfo até que você chegue à terra prometida, ao lugar da reconstrução. Creia e receba em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Deus, todos os pedidos de oração que foram colocados aqui. Recebe na tua graça e Deus lhe responde de acordo com a tua graça e com o teu amor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que ele faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com você e com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém.